2 anos em 64, isso. Em 64. Fomos expurgados. Passamos 30 anos fora da caixa. Como é que eles disseram? Gente do Jango e do Brizola não bota mais os pés aqui dentro. Hoje que eu fiquei sabendo que entraram na casa, então ninguém tocava nesse assunto. Nunca se tocou nesse assunto. E não reparar essa omissão da Caixa é perpetuar a perseguição política que este cidadão sofreu lá em junho de 1964. O João Terres é uma vítima que ainda está sofrendo perseguição em vida com 88 anos de idade. E comigo, ele conversa bem franco, bem claro, né? Ele disse assim, Pedro, eu sempre tive uma vida assim, tranquila, e hoje se eu pudesse ir, eu ia embora de uma vez, porque eu não estou aguentando mais. O Terres, ele foi admitido na Caixa Econômica Federal no início de março de 1964. Em junho de 1964 ele foi demitido, por razões estritamente políticas. Eu fui nomeado pelo Jango e pelo Brizola como naqueles envelopes tudo tem a nomeação. Fomos expurgados. Passamos 30 anos fora da caixa. Como é que eles disseram? Gente do Jango e do Brizola não bota mais os pés aqui dentro. Não contente com isso, os militares, através do seu serviço secreto na época, ainda mantiveram uma perseguição sistemática, né, contra o João Terres. Perseguido, corrido, aonde tu virava para trás tinha 2, 3. Eles não te deixavam nem dormir. Embora tivesse libertado, eles andavam atrás de ti para descobrir alguma coisa. Aí eu saí dali e fui direto numa financeira que era do Dr. Chiappini. E ele disse, não, pode vir trabalhar amanhã. Aí quando nós entramos, quer dizer, quando eu e o Breno, aí tem gente lá na portaria, os policiais que estavam atrás de nós. Aí falando para o Chiappini, se tu der emprego para esses vagabundos, tu também vai preso. Perdemos o emprego de novo. Isso em 64 ainda? 64. Abriu nossa casa, que era aqui embaixo. Aqui é onde tem esses prédios grandes ali, tudo ali. Tinha 2 casas enormes. O que aconteceu? Queriam saber se tinha... denunciaram o pai que estava distribuindo armamento. Não tinha uma arma dentro de casa. Inventaram que o pai tinha arma para invadir uma casa. Foi um griteiro só. Tu chegou a ser preso? Alguma vez? Tive, mas foi por poucos dias, 3 ou 4 dias. Aonde? Para saber, no quartel do Exército, saber se eu era comunista. Não perguntaram, tu é comunista? Eu digo, se ser idealista é ser comunista, acho que todo mundo é comunista. Quem é que não tem ideal na vida, né? Eu levei um bofetão, me atiraram longe. Até hoje eu sinto aquele zumbido aqui.
A anistia, ela é o reconhecimento de que o Estado fez uma perseguição por razões políticas contra alguém. Contei a minha história da Caixa e a Miriam entrou na justiça e me fez voltar. Fez um processo contra a Caixa e provou que eu teria condição de voltar. Eu voltei, me pagaram algumas coisas. Depois da promulgação da Constituição de 1988, o Terres entra com um processo na Justiça e, alegando a perseguição política, ele pede que esta Constituição, que prevê a anistia dos perseguidos políticos, seja aplicada e ele seja readmitido na Caixa Econômica Federal com a consideração de todo esse tempo de afastamento como se ele tivesse em atividade. Tanto para efeitos salariais como para efeitos contratuais mesmo, de alteração contratual, que os colegas que tinham sido admitidos na mesma época tiveram no decorrer desses 25 anos. E a Justiça do Trabalho reconhece isso, ela reconhece que houve a perseguição política, que a demissão dele lá em junho de 64 foi em decorrência dessa perseguição política e determina a readmissão dele com todas as promoções, como se ele estivesse em serviço, com o pagamento dessas vantagens salariais e demais direitos contratuais e legais. Só que um direito lhe foi negado, né, que era o direito a ser inscrito na Fundação de Seguridade, né, que era, na época, a SAS, e hoje vem ser a FUNCEF, que é uma fundação que, quando todo funcionário da Caixa se aposenta, complementa o benefício do INSS, mantendo os proventos no mesmo valor como se na ativa estivesse. Então, mantém a renda do aposentado como se ele estivesse na ativa. Como eu não tinha FUNCEF, eu continuei trabalhando até os últimos dias que eu pude, que a Caixa e o governo permitiu que eu trabalhasse. Que idade? 85 anos. Trabalhei por necessidade até os 85. 85, quase 86. Não foi por egoísmo, nem porque era por necessidade. Fui demitido e recebi uma placa e um telefone, um relógio. Ele me chamou aqui no apartamento dele e disse: Pedro, eu fui desligado da Caixa, não sei o que vai acontecer comigo. E aí eu disse: João, provavelmente tu vai ter, normalmente quem trabalha nesses bancos tem uma retaguarda para ter um salário igual que vinha recebendo na época de trabalho, né? E ele disse: não, pior é que não, fui demitido totalmente. E eu não tenho, só vou viver com o meu INSS. O que ele hoje ganha não dá conta de todos os custos fixos que ele tem, em termos de saúde, em termos de alimentação. Ele precisa hoje de um cuidador, não só pelas questões, às vezes, de confusão, de esquecimento, isso está ok, mas também de ter um cuidado de alguém que assista se ele tiver alguma questão, para que a gente possa ter alguém de pronto. Nós montamos também uma estrutura que eu contatei uma médica que atende a domicílio, ela é particular, não é o pai que paga, sou eu que também organizo isso para que a gente tenha um acompanhamento efetivo de alguém que monitore essa saúde dele, física, mental, mas ele não teria condições de dar esse suporte. A gente trouxe um cuidador para ficar com ele, mas
Na real, você não está dando mais para pagar. Quando ele é reintegrado, a ele tinha que ser ofertado todos os direitos contratuais e legais. E quando o empregador oferece esses direitos contratuais e legais, que oferece a todos os outros empregados, o empregador tinha que ter o documento para dizer: eu ofereci e ele não quis fazer, ele não quis essa opção, entende? Então, aqui eu não tenho dúvida nenhuma de que a Caixa descumpriu a decisão judicial. E é isso que a gente resgata 30 anos depois. 30 anos depois, a gente examina a decisão original lá de 1990, 91 e diz: ei, a Caixa descumpriu a decisão, porque ela não ofertou os direitos contratuais e legais que ele tinha quando da readmissão. Ora, se ela não ofertou todos os direitos que ele tinha, entre eles a inscrição à FUNCEF, a Caixa tem que ser responsabilizada para pagar essa complementação de aposentadoria, sob pena de, como eu disse, perpetuar a perseguição política que começou lá em 1964. Um processo judicial que lá na frente, né, a empresa corre o risco de pagar uma indenização maior, né? Só que nós não queremos levar esse processo lá no final, porque causar um sofrimento desnecessário para um senhor que já tem 88 anos de idade. Se a Caixa ela se preocupa com esse colega nessa situação, está dizendo, está passando uma mensagem para os demais colegas que ela também se preocupa com todos os demais colegas. Tem coisas que hoje a gente vai identificando e vai sabendo, né, da história justamente no campo da perseguição, enfim. E para o pai, ainda que não pareça, ainda é doloroso. E eu acho que isso culmina justamente com a finalização desse desligamento, que é uma injustiça, né? Que foi algo que aconteceu naquela época com ele e com muitas pessoas. Então ele sai de um valor integral dentro e passa por um degrau para poder viver, sobreviver com o INSS. Sei que isso é presente na vida de muitas pessoas, né? Mas pela história e pela questão de direitos dele, que acho que é esse movimento que a gente está fazendo aqui. Justiça e dignidade para João Terres.